Olá, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai falar para nós que não é bom que o homem esteja só, né? A gente vai ler isso lá no livro de Gênesis, e aí depois nós vamos ver o apóstolo Paulo nos dizendo, né, que bom seria que as pessoas pudessem permanecer na condição a qual ele estava, ou seja, sem tocar em mulher, sem viver aí um relacionamento, pois cuidaria melhor das coisas do Senhor. Todavia, este não é o propósito principal de Deus, né? O propósito principal de Deus continua sendo a vivência em família, né? Deus fez que o homem pudesse se casar com uma mulher e eles pudessem ter ali a sua prole, a sua descendência. A Bíblia nos ensina que Deus preza por isso, que Deus quer, lá em Provérbios vai nos dizer que Deus faz com que o solitário viva em família. Aquele que acha uma boa esposa encontrou um tesouro, a bênção do Senhor sobre a vida dele. Então, nós vivemos a palavra do Senhor e a palavra do Senhor nos mostra claramente que Deus preza pelo evento familiar. Mas aí, algumas pessoas vão nos questionar, pastor, mas se Deus quer que eu esteja com alguém, com a minha esposa, com o meu esposo, que não é bom que eu viva sozinho, então por que Deus não restaura o meu casamento? Parece que existe uma contraposição entre a vontade de Deus e aquilo que está sendo vivenciado hoje, né? Parece que há uma contradição. Mas olha só o que o apóstolo Paulo fala lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 6. Vai dizer assim, ó: dou graças ao meu Deus por tudo o que recebo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos, em todas as minhas orações. Olha só, o apóstolo Paulo, ele ora por alguns povos aqui, né? E ele diz, oro em todas as minhas orações por todos vocês, para que a vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, ao versículo 6, e estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo, o grande homem do Senhor, ele orava em favor de um determinado povo. E ele está dizendo aqui, gente, eu tenho a plena certeza, a plena convicção de que a obra vai ser concluída. Quando nós entendemos obra concluída, nós não entendemos que a obra começa agora e termina agora. Isso não é a obra divina. Isso é uma coisa que nós inventamos chamado passe de mágica. O pirilim-pim-pim, né? Abracadabra. Isso é coisa da nossa mente, da nossa fantasia, daquilo que nós aprendemos que as coisas podem e devem acontecer assim, num estalo, de uma hora para outra, mas não foi isso que Deus nos chamou. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, eu estou certo de que a obra vai ser concluída. Se ela vai ser concluída, em algum momento essa obra começou. A obra de restauração do teu casamento, ela já começou, querido. Deus, não é que Deus não restaurou ou não restaura o teu casamento. É que Deus está restaurando. Está, querido, há um progresso, está em progressão. Quando nós vemos a retirada do povo de Deus lá do Egito, nós vemos uma travessia do deserto, depois a travessia do Jordão, até então eles finalmente chegarem na Terra Prometida. Não foi num passe de mágica. Deus não usou o teletransporte para tirar o povo do Egito e transportar para a Terra Prometida. Foi um processo que se deu ao longo do tempo. O tempo poderia ser mais curto? É óbvio que poderia. Com certeza. O tempo de caminhada era muito menor, mas infinitamente menor do que o tempo que eles permaneceram ali. Por quê? Por que foi menor? Por que deveria ser menor, sendo que não foi? Por que foi maior do que aquilo que Deus um dia idealizou? Porque, queridos, Deus não faz as coisas simplesmente usando a vontade imperativa. Eu quero que seja assim, aí ele bate o pé e vai ser assim. Não,
Deus resolve contar comigo e com você. Apesar de toda a soberania dele, ele resolve contar comigo e com você, para que as coisas possam acontecer. Querido, você já se olhou no espelho? Já teve uma mudança na tua vida? Recentemente eu acabei de postar um vídeo dizendo que se você não está preparado para discutir, para divergir, para ter momentos ali de debate, onde a sua opinião será contraposta pela opinião de outra pessoa, certamente você não está preparado para o teu casamento ser restaurado, porque você não vai conseguir conversar com o teu marido sem agredi-lo, sem brigar. Você não vai conseguir conversar com a tua esposa sem ficar emburrado, porque a sua vontade não é a mesma da dela. Você queria A, ela queria B. Você achava que o A era melhor, ela achava que o B era melhor. E aí você, por não estar preparado, o que você fez? Você simplesmente, muitas vezes, atende à vontade da outra pessoa, você acaba cedendo, mas cedendo de má vontade, sendo contrariado, sem entender o lado da outra pessoa, ou ela sem entender o teu lado. Porque a vida da gente é assim, somos pessoas diferentes, com pensamentos, com criação, com culturas diferentes, onde nós devemos sim sentar para o diálogo. O diálogo, ele é essencial. Mas aí eu citei apenas um ponto de questões de relacionamento. Se você não está preparado para se relacionar de forma a entender o teu próximo, você nunca vai entender o teu marido ou tua esposa. E aí o casamento de vocês, que poderia ser uma bênção após a restauração, acaba sendo algo bem ruim, muitas vezes até empecilho, porque você deixa de buscar o Senhor, você deixa de estar na presença de Deus. Por isso que muitas vezes a restauração do casamento, ela demora. Ela demora mesmo para acontecer, porque a gente precisa ser transformado ao longo do tempo. E aí algumas pessoas vão me questionar: pastor, e o teu casamento? Pois é, justamente por isso. Esta área da divergência, da contraposição de ideias, de ponto, isso é algo que ainda precisa ser trabalhado em mim, que eu ainda estou em processo de mudança, de transformação, além de diversos outros pontos. Então a gente precisa ir se aprimorando. Lembre-se, não é um passe de mágica da separação para a restauração. Não é um teletransporte. Deus não vai te transportar de um momento para outro. Há uma combinação. E aí você precisa parar de viver pelo teu sentimento. Você precisa viver pelo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes capítulo 3 que existe momento para todas as coisas. E existe momento para você se afastar do abraço. O momento que você está vivendo hoje de não restauração ainda, que a restauração ainda não aconteceu, de fato, não se concretizou, não se acabou, é um momento necessário. Você vê Deus criando todas as coisas, ele poderia dizer assim: haja, e existiria tudo. Mas ele não fez. Ele fez de forma progressiva. Ele fez uma coisa no dia primeiro, outra coisa no dia segundo, dia terceiro, e assim sucessivamente. Deus foi criando todas as coisas num passo a passo. Por que Deus fez isso? Para que ele pudesse nos evidenciar que a vida com Deus é progressiva. Nós vamos viver uma progressão. Nós começamos no degrau de baixo e vamos escalando degraus até atingir o patamar lá de cima. Ou você consegue pegar e subir aí alguns lances de escada sem tocar os degraus. Simplesmente saltar do começo lá para o topo. Você consegue fazer isso? É uma escalada. É degrau por degrau. Então não acha que Deus não quer que eu viva com alguém, né? É bom sim eu viver sozinho. Ele diz que não é bom, mas eu acho que é bom, porque se fosse, se ele realmente achasse que não era bom eu viver sozinho, então ele tinha restaurado o meu casamento, né? Ele tinha mudado essa situação que eu estou vivendo. Pois é, querido, mas você precisa entender que ele está fazendo. Ele começou a boa obra e ele vai concluir essa boa obra. Mas é um processo. As coisas não acontecem assim do dia para a noite. Jesus, ele veio ao mundo, ele poderia ter vindo ao mundo já na fase adulta.
Ele poderia ter simplesmente existido a partir dos 30 anos que ele começa o ministério. Mas não. Ele respeitou processos. Ele foi criança, né? Ele foi recém-nascido, ele foi criança, ele esteve até 12 anos ali, ele esteve lá com os doutores dos templos, até conversando, discutindo, mas ele não assume o ministério dele aos 12 anos. Ele vai esperar até os 30 anos para então ele assumir o ministério, fazer 3 anos e meio de ministério, e aí ele vai sofrer a morte de cruz para nossa redenção, nossa salvação. Há processos, querido. Há processos, mas nós queremos pular etapa. Você não vai pular etapa, querido. E quanto mais você insistir nisso, quanto mais você ficar sofrendo, porque o teu casamento ainda não foi restaurado, querido, mais tempo você vai passar neste deserto. Queridos, Deus falou uma coisa para o povo de Israel. Ei, eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. Deus fez uma promessa àquele povo. Queridos, a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu, mas se cumpriu de forma bem tardia, porque o povo achava que tinha que ser já, tinha que ser na hora, tinha que ser algo instantâneo. Porque nós achamos que Deus, por ele ser todo poderoso, ter a soberania, que ele simplesmente vai estalar os dedos e a coisa vai acontecer. Mas, querido, nós não estamos preparados para inúmeras coisas. Teu marido ainda não está preparado, teu marido ainda não foi transformado, tua esposa ainda precisa ser salva por Cristo, e você está preocupado apenas com a restauração do teu casamento, apenas com por que você está sozinho, por que você está sofrendo. Tem que parar de ser garotinho mimado, menininha mimada, gente. Está na hora de termos maturidade espiritual para entendermos que as coisas não são assim. Você mesmo que está me assistindo, você não faz isso com o teu filho. Você não faz isso. Teu filho muitas vezes quer uma coisa e você não simplesmente pega e dá para o teu filho. Há um processo. Teu filho que tem 2 anos de idade, às vezes vê alguém andando numa moto e fala, nossa, eu quero ter uma moto dessa. Você vai e compra uma moto para o teu filho de 2 anos de idade? Claro que não. Você respeita o processo. Você respeita o tempo que ele vai ter para poder andar, para ele alcançar os pedais e tudo mais. Porque ele precisa estar pronto para isso. Mas teu filho vai querer. Teu filho vai querer. Pois é. Tua filhinha brinca de boneca, fala, nossa, eu sou mamãe. Sou mamãe dessa criança. Ela está brincando. O desejo dela naquele momento era que fosse um bebê de verdade? Claro que era. Óbvio que era. E você dá um bebê de verdade para tua filha cuidar? Tua filha que tem 6, 7 anos? Claro que não. Óbvio que não. Porque tudo tem um processo. Tudo tem um tempo para as coisas acontecerem. Você não vive isso do passe de mágica no teu dia a dia. Quando você quer comprar alguma coisa, você simplesmente compra. Você quer comprar uma casa. Você quer comprar uma casa. Você faz um financiamento, você espera a aprovação do financiamento. Você, depois de aprovado, você espera a casa ficar pronta, os reparos que tiveram que ser feitos na casa. São processos. As coisas não acontecem como num passe de mágica. Nem mesmo quando você vai fazer coisas triviais do seu dia a dia, às vezes você está com fome e você pensa, eu quero comida. A comida não aparece na tua frente, como num passe de mágica. Ou você vai ter que ligar em algum restaurante e pedir a comida e esperar que a comida chegue à tua casa. Ou você vai ter que ir para a sua cozinha preparar alguma refeição para você. As coisas não acontecem sem processo. As coisas não acontecem num passe de mágica. E quanto mais rápido você entender isso, menos você vai sofrer e mais rápido o teu deserto chegará ao fim. Mas quanto mais você passar por esse sofrimento, achando que Deus não quer, Deus não vai fazer, porque se ele quisesse, ele já tinha restaurado, se ele fosse fazer, ele já tinha feito. Não, queridos, faz parte de um processo. Você está num processo. Entenda isso e sofra menos. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.